2022. Bom dia, ouvintes! Bom dia, internautas! Sejam muito bem-vindos à Rádio CBN e o Jornal da Paraíba realizam agora mais uma rodada da sabatina com os pré-candidatos ao governo do Estado, pré-candidatos que são de partidos que têm representação no Congresso Nacional. A ideia é que você, nesse momento de pré-campanha, antes da campanha propriamente dita, conheça as ideias, as propostas, os projetos, dos pré-candidatos, daqueles que querem governar o Estado da Paraíba. Hoje, nosso entrevistado é Nilvan Ferreira, pré-candidato ao governo pelo PL. A ordem foi definida por sorteio com a participação dos assessores. Participam comigo desta sabatina os jornalistas João Paulo Medeiros, em Campina Grande, e Angélica Nunes, aqui em João Pessoa. As sabatinas têm 50 minutos aqui no estúdio da CBN, mas com transmissão simultânea pelo YouTube do Jornal da Paraíba. Se você tiver perguntas, manda pra gente. Se for possível, obviamente, a gente vai incluir aqui no nosso hall de perguntas. O WhatsApp é o 981 32 40 88, 981 32 40 88. E também tem o espaço de comentários do YouTube. Você pode ir lá, colocar uma mensagem, a nossa equipe aqui vai pegar e vai repassar para a gente perguntar. Antes de começar, uma mini biografia do nosso sabatinado. Nilvan Ferreira nasceu em Cajazeiras, sertão da Paraíba, tem 49 anos, é comunicador, com atuação em emissoras de rádio e TV de todo o estado. Participou da primeira disputa eleitoral em 2020 pelo MDB, ficou em segundo lugar com 163.030 votos. Em 2021 filiou-se ao PTB, quando o partido se alinhou ao presidente Jair Bolsonaro. Com a intervenção do PTB, filiou-se ao PL, mesma legenda do presidente. É estudante de Direito do Uniesp e foi secretário de Ação Social da Prefeitura de Cajazeiras entre 2001 e 2002 e também em Cajazeiras, secretário de Comunicação entre 2002 e 2008. Pré-candidato, muito obrigado pela presença aqui na nossa sabatina. Bom dia. Bom dia para você, muito obrigado, digo eu. Abraçar você, Laerte, a Angélica, a João Paulo, que está lá em Campina. E estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente poder discutir alguns temas que são de muito interesse da Paraíba nesse momento. Vamos lá, a partir de agora o tempo começa a valer, pré-candidato. A primeira pergunta é o seguinte: o senhor tinha uma pré-candidatura federal e estadual com chances de vitória até por conta do recall da eleição de prefeito. Perdeu a eleição para prefeito em 2020, a primeira disputa eleitoral. Na segunda já quer ser governador. Acho que já perguntaram isso para o senhor, né? O senhor já quer ser governador e por que já quer ser governador e não fazer aquela escala da política normal de vereador, prefeito, deputado estadual, federal? O senhor se sente preparado para isso? Por quê? Claro que eu me sinto preparado. O projeto de disputar o governo do Estado, no nosso pensamento, é que se transformou em algo de forma muito objetiva, numa necessidade da presença de uma candidatura com as características que a nossa. Primeiro, o Estado da Paraíba, o desenho político que está traçado, Laerte, é um desenho que a Paraíba, nesse momento, a sua população, em todas as averiguações da opinião pública, de um sentimento muito forte de mudança. A Paraíba já experimentou várias receitas de governo. Eu acho que agora a Paraíba precisa de um projeto alternativo, um projeto novo, diferente. E o projeto de disputar o governo do Estado, eu até reconheço as facilidades de disputar um cargo legislativo e tal, mas nem sempre o que é mais fácil é a missão mais importante. Nós precisamos ter agora um palanque para reforçar a reeleição do presidente Bolsonaro na Paraíba. É um projeto de potencial sine qua non para nós. E aqui na Paraíba de fazer alternância de poder. Nós já temos 12 anos do PSB governando desde 2011 com Ricardo Coutinho. E eu acredito que agora esse projeto inspirou. É a hora de virar a página e o sentimento do paraibano é um sentimento de que agora a Paraíba nem vai querer voltar ao passado, nem vai querer continuar com o mesmo projeto e vai apostar num caminho diferente para a gente poder discutir a Paraíba que nós queremos para os próximos 20 anos, em todas as suas vertentes, na coluna vertebral do que é que significa desenvolver esse Estado e pensar esse Estado a médio e também a longo prazo. Antes de passar a pergunta para a Angélica, eu queria fazer a pergunta do Gabriel de Sapé aqui, rapidamente, porque ele pode complementar, o senhor pode complementar a pergunta que fiz. Por que é que o senhor decidiu entrar na política? Pode responder rapidinho. Acho que eu estava cansado de estar no microfone, na televisão, como um cidadão comum, cobrando. E eu decidi sair da minha zona de conforto
para tudo aquilo que eu cobrei e que não foi resolvido, eu poder dar a minha contribuição na prática, participando decisivamente, não só como eleitor, nem só como alguém que reverberava as reclamações da população na imprensa. Agora eu decidi, deixo a minha zona de conforto desde 2020 e vou para o embate, vou guerrear no aspecto do bem, aquilo que eu acho que precisa ser feito e que os agentes públicos eles não adotaram as providências para que a gente pudesse avançar em muita coisa nesse estado. Angélica. Pois bem, pré-candidato Nilvan, o senhor já disse que seu possível vice será de Campina Grande, inclusive a convenção, né, do PL está marcada para a Rainha da Borborema. Quem será o seu vice, objetivamente? Arthur Bolinha ou a médica Annelise Meneguesso? Nós temos alguns nomes que estão sendo discutidos. Eu acho que até o dia 2, 3, antes da convenção, a gente deve anunciar, mas gira em torno, basicamente, da doutora Giovana, que é cunhada do ex-prefeito Romero Rodrigues, é esposa de Moacir, então tem estadual, a doutora Giovana, Annelise e Bolinha. Arthur Bolinha. Qual a preferência do senhor? Não tenho. E quem decide? Quem decide é o grupo. É o PL, eu vou ouvir o deputado Wellington Roberto, que é o nosso líder do partido na Paraíba. E acredito o meu senador Bruno Roberto também deve ser ouvido, porque a gente faz parte... Qual o critério, Nilvan? O critério é aquele que soma mais a chapa. A decisão de escolher um vice de Campina é uma forma de dizer a Campina que ela será reinserida no mapa geopolítico e administrativo do Estado, porque eu já tenho minha ligação com o Sertão, sou natural de Cajazeiras, então o Sertão eu já conheço como a palma da mão. A minha atuação política ela começa muito forte a partir de João Pessoa e da região metropolitana, por conta da disputa de 2020. Então agora é hora de contemplar Campina, a região da Borborema, e eu faço um gesto importante para Campina, dessa minha disposição de tirar Campina do esquecimento administrativo. Falando em Campina, vamos com o João Paulo Medeiros, em Campina Grande. Nilvan, o senhor é o pré-candidato do PL, do partido do presidente Jair Bolsonaro, aqui na Paraíba, né? E nacionalmente a gente tem visto uma polarização muito forte entre a candidatura à reeleição do presidente e a candidatura do ex-presidente Lula. Perguntaria ao senhor, o senhor pretende trazer essa polarização aqui para a sua campanha no Estado? E na sua avaliação, esse processo de polarização entre as duas candidaturas, esse processo faz bem ao país e faz bem à população paraibana? João Paulo, um abraço para você. Eu acho que a polarização não é preciso eu trazer, porque ela já está presente em todas as nuances do debate eleitoral. A polarização entre o candidato do PT e o candidato que eu apoio, que é o presidente Bolsonaro, ela já faz parte de todos os debates. É tanto que já tentaram vários nomes tentar se erguer à condição de alternativa, de terceira via, e não vingou. Porque o que está em jogo no momento, isso vai ser repercutido no país inteiro, nas disputas estaduais, é basicamente dois projetos, um projeto da esquerda e um projeto da direita. O senhor quer essa polarização? Não é que eu quero, é uma necessidade, Laerto. Nós temos que ter... Mas o senhor acha que ganha com essa polarização? Não é que eu ganho, eu acho que quem ganha é o país e quem ganha é a Paraíba discutir a intimidade de cada projeto. Não é porque é projeto A ou projeto B. O que é que compõe, o que pensam os dois projetos? Eu estou do lado do projeto que é contra o aborto, eu estou do lado do projeto que defende a liberdade, eu estou do lado do projeto que não defende a ideologia de gênero nas escolas, eu sou um patriota, não defendo a liberação da droga, legalização da droga. Os projetos, eles estão claros, né? Então eu estou do lado desse projeto que se afina com o que eu penso, e esse projeto é representado pelo atual presidente Jair Bolsonaro. O outro projeto, cada um tem a sua liberdade de defender o que pensa, que defende legalização da maconha, legalização do aborto, etc, etc. Então esses dois projetos, por que é que eles se destacam mais? Porque agora eles estão desnudados de qualquer tipo de maquiagem e estão muito claro presentes, a sociedade está discutindo esses projetos. Eu vou pegar o gancho, já que o senhor está falando de polarização, a gente está com muito medo da violência, né, política. Independentemente do lado, a gente está com muito medo da violência política. O senhor, como um líder político, o que é que o senhor fala para o teu apoiador no sentido de evitar o confronto, esse confronto, por exemplo, armado ou um confronto físico, e não só... e se ater ao confronto das ideias. O senhor estimula o confronto das ideias muito mais do que esse confronto mais físico, que há um medo? O senhor como líder, o que é que tem que valer é o confronto de ideias, de pensamentos. O que ganha a eleição é o que eu penso.
em relação a esse Estado. Mas o senhor acha que, por exemplo, esses líderes não deveriam assumir esse compromisso? Todos os Para líderes. evitar que a gente tenha uma sociedade... Todos os líderes. Eu não concordo com um acirramento que vá para as vias de fato. Eu fico chocado quando eu vejo alguém jogar bola com a cabeça do presidente Bolsonaro. E eu não vi ninguém dizer que isso ali é estimular a violência. Eu não concordo em um curta-metragem encenar alguém de moto com a faixa de presidente ser assassinado num curta-metragem, como a gente viu essa semana, a imprensa toda divulgando, inclusive o Ministério da Justiça mandando investigar que origem tem aquele curta-metragem e quem é o autor daquela peça que dizem que é arte. Isso é estimular alguém matar o presidente numa motociata, né? Nós não temos no nosso aglomerado de defesa do que pensamos, ninguém incentivando esse tipo de coisa, ninguém nunca jogou bola com a cabeça de Lula, ninguém nunca encenou um curta-metragem. Mas vamos ser bem sinceros, Nilvan, que o presidente muitas vezes assume esse discurso mais violento. Não vejo. Não, ele Me falou cita um para aí. metralhar petistas, Não, ele né? estava com o tripé na mão. Então, assim... Um tripé não é uma arma. assim, mas quando você fala, a palavra é tão forte quanto Não, o acho que instrumento. eu acho que o sentido figurado da coisa, as pessoas precisam entender. Mas o cinema é um sentido figurado, Não, mas né? ali é estimular alguém assassinar Mas um a fala presidente. metafórica não é Se um estímulo? fosse alguém da direita ali encenando matar Alexandre de Moraes do Supremo, todo mundo já tinha sido preso, porque mandaram prender nesse país alguém que criticou o Supremo Tribunal Federal. Se fosse ali Gilmar Mendes naquela moto do curta-metragem, todo mundo da direção e quem fosse amigo dos diretores já tinham sido presos. O problema é que nesse país há dois pesos e duas medidas. Quando é contra o presidente Bolsonaro, as pessoas tratam isso como cultura, como normal, como liberdade de expressão. E quando trata-se de um outro segmento, aí usam os rigores da lei, usam a força do Supremo Tribunal para tentar compilar ou impedir determinadas atitudes ou expressão de manifestações. Vamos lá, vamos falar, já que o senhor está falando em Bolsonaro, eu vou pegar uma pergunta do Leandro, de Santa Rita, para interagir com os nossos ouvintes, internautas, né? O senhor apoia o orçamento secreto de Bolsonaro? Apoiaria um orçamento similar para beneficiar a base do governo João Azevedo, por exemplo? Acho que a gente tem que discutir o que é orçamento secreto. Orçamento secreto que o veneziano recebeu, foi o que mais recebeu na Paraíba e é o defensor de Mas vamos lá, o senhor Lula. apoia esse orçamento eu que você manda dinheiro para parlamentares, não sabe quem são, quais são as obras e o que é que vai ser feito? Mas tudo que é liberado em Brasília, todo mundo sabe, porque isso tem que ser empenhado. A emenda... Mas é secreto, né? A gente não está sabendo como disso. secreto? Como secreto? Essa é uma nomenclatura que criaram para criar uma narrativa para dizer que o governo está comprando voto no Congresso. E esse tipo de modelo de gestão do orçamento, o senhor não Não considera é secreto, compra de voto? é secreto agora e não era na época do PT, Laerte. Não, na época do PT era o mensalão e o Não, petrolão, existia né? a mesma coisa. Era outro modelo. As emendas do relator, que chamam de emenda secreta, sempre existiu. Mas não dessa forma. Não, dessa forma. Você tem um orçamento de 25 bilhões, 16 bilhões é orçamento secreto, o ano que vem será 19 a bilhões. emenda é liberada, a emenda tem um destino, o destino é publicado, tem que ter uma prestação de conta, as medições da obra que é executada é feita para poder liberar pagamento, tudo via instituições legais, oficiais. O problema é que criaram essa nomenclatura de orçamento secreto para tentar dizer, o governo está usando um dinheiro obscuro, porque fica parecendo para a opinião pública que é isso. Mas é o relator que decide para onde vai o dinheiro. Sim, mas sempre foi o relator que decidiu. No governo de Fernando Henrique, no governo do PT, no governo do presidente. Dessa forma? E não foi o presidente que definiu quem é que decide para onde vai. Vamos lá. O senhor defende que esse modelo de orçamento seja adotado aqui na Paraíba? Não, eu não defendo. Mas na Paraíba existe um orçamento que depende de emendas impositivas, por exemplo, que ninguém... Mas é As 0,3% emendas do impositivas orçamento. já existem também. Mas, 0,3%. e aí alguém podia dizer que isso é orçamento secreto? E não é. Tudo obedece uma norma legal, norma jurídica, aprovada. Todo esse caminho, até das emendas do relator, é algo que é norma jurídica, amigo. Norma Tá jurídica que estabelecido. o próprio parlamento de base bolsonarista criou, né, Ivan? Sim, É um modelo que não mas existia. sempre existiu. Nesse modelo... No governo do PT, as emendas do relator também existiam. Não é diferente, não, com essa proporção. Ninguém inventou a roda. O problema é que agora a emenda é liberada até para deputados de oposição, senadores de oposição, como veneziano, que recebeu para 100 milhões. Né? E no governo do PT, essas emendas secretas eram repassadas em forma de propina para garantir voto no Congresso. Por fora,
desviavam das estatais, desviavam através das empreiteiras, que era para poder manter uma base consolidada no Congresso e as investigações do Mensalão, da Petrobras mostraram isso aí. O problema é que agora é diferente, então sempre arruma uma forma de tentar criminalizar o governo Bolsonaro. Então é só narrativa. Eu acho que é só narrativa. Vamos lá, vamos para a proposta da Paraíba? É isso que o eu senhor quero. defende a retomada do projeto de portos de água profunda, né? Porto de águas profundas, no litoral norte. Mas o governo do estado já iniciou uma obra aqui de aumentar o calado para trazer navios maiores e conseguir melhorar, inclusive, a rentabilidade do porto aqui de Cabedelo. Se eleito, o senhor conclui esse projeto em execução e inicia o projeto do Porto de Águas Profundas ou aborta o Porto de Águas Profundas para melhorar esse porto de Cabedelo? Uma coisa não prejudica a outra. Não. Nós temos duas questões que precisam ser analisadas. O senhor acha que é possível fazer as duas coisas? Porque os dois têm aspectos diferentes. O Porto de Águas Profundas nada tem a ver com as diretrizes do Porto de Cabedelo. O Porto de Cabedelo nunca vai conseguir receber as embarcações que, por exemplo, o Porto de Suape recebe. Mesmo com o aumento de calado. Mesmo com o aumento de calado. De 9 para 11. Qual é a análise que nós temos? O Porto de Cabedelo tem que receber dragagem, tem que ter a sua reestruturação, pode servir, inclusive, como um porto para algumas outras atividades que podem ser acopladas ao Porto de Cabedelo, que passa por um momento muito crítico, inclusive, de abandono. Então, preciso ver isso. Ponto 1. Ponto 2. O Porto de Águas Profundas, ele é hoje, segundo todos os estudos, todos os levantamentos econômicos que já fizeram análise do projeto desse porto no litoral norte, é de que esse porto tem economicamente viabilidade, pode gerar 30 mil empregos diretos, já tem uma área reservada, inclusive, para uma grande central de containers, e nós temos um porto que é desenhado do estilo offshore. É um porto lá no mar. Lá no mar. Já tem um calado que não precisa de nenhum tipo de trabalho do homem para aprofundar, já é natural esse calado, e que os estudos técnicos apontam que ele é um porto que está muito mais próximo da Europa e de outros mercados importantes mundiais do que o Porto de Suape. Como financiar, hein, Nilvan? Financiar parceria público-privada. Desde o governo de Ricardo Coutinho, que tem investidores, inclusive internacionais, prontos para vir a atender às nossas necessidades para a gente ter um porto. O Estado não vai gastar dinheiro, o Estado precisa ser o fomentador do projeto. O que é que os analistas dizem, Laerte e Angélica? Que esse porto é a grande ameaça ao Porto de Suape. Ele é comercialmente muito mais viável e é possível que numa faixa aí entre 5 e 10 anos, grande parte dos negócios que são feitos lá em Suape migrem para Paraíba, porque economicamente, em termos de negócio, logística, etc, ele é muito mais viável o nosso porto. O senhor acha que vai enfrentar um lobby aí para evitar? Não, a gente já enfrenta. Por que é que Ricardo Coutinho nunca desengavetou o Porto de Suape, o Porto de Águas Profundas? Por que é que João Azevedo nunca quis desengavetar o Porto de Águas Profundas? As más línguas dizem que é porque eles, desde o governo de Eduardo Campos, um projeto do PSB de eleger Eduardo Campos presidente da República, nunca quiseram interferir nos interesses de Pernambuco, capitularam em relação à Paraíba. Outra prova grande é a fábrica da Fiat, que Ricardo Coutinho mesmo defendeu que fosse para Pernambuco, em detrimento dos interesses da Paraíba. Eu vou desengavetar o projeto do Porto de Águas Profundas e vou ser um governador que vai fomentar, incentivar, atrair os investimentos internacionais para a gente construir, ter o Porto de Águas Profundas, que eu acho que é uma alavanca importante no processo de desenvolvimento da Paraíba para os próximos 20, 30 anos. Vamos lá. Angélica. Isso. Pré-candidato, o senhor vem fazendo críticas ferrenhas à educação do Estado, principalmente por conta dos impactos que a pandemia fez, né? Evasão escolar, redução do IDEB, principalmente em matemática, português, que são as matérias fundamentais. Qual a sua proposta, caso seja eleito, né? Seu plano para a educação da Paraíba? Primeiro, a gente fazer o que não fizeram nos últimos anos em relação à educação. Todos os índices nossos hoje de evasão, o nosso potencial do aluno na idade importante de aprendizado de matemática, de português, que é o básico. Você aprender o básico de matemática, o básico de português é condição sine qua non nas análises do PISA, etc, que o Ministério da Educação faz e os organismos que acompanham as questões educacionais. Nós hoje temos uma situação preocupante em relação a isso. E se você for analisar o ambiente que está posto de forma concreta para que a gente avance, aí é de causar dó.
Nós temos uma educação na Paraíba, principalmente depois da pandemia, arraigada de uma estrutura que dá pena, dá piedade, dá dó. Estou andando o estado, eu estou vendo escola que num dia de chuva, o caba tem que ficar de guarda-chuva dentro da sala, porque não tem como ficar sem. Não cuidaram de limpar a escola, de pintar, de ajeitar a caixa d'água, de tirar as goteiras. A infraestrutura é uma situação hoje complicada. A primeira medida é fazer um mapeamento de tudo que nós temos de problemas na educação e ter um grande esforço concentrado, uma espécie de mutirão para a gente resolver o problema de infraestrutura nas escolas. Nós não voltamos nem 50% das aulas nas escolas, porque faltam as condições necessárias para esse retorno. Aliado a isso, a gente ter eu acho que a Paraíba precisa, para retomar esse aspecto de avanço nos índices, nos números, um grande acompanhamento do Estado em que nós podemos ajudar, e eu vou chamar os prefeitos para fazerem isso, para a gente construir um grande pacto para recuperar os nossos índices em relação à evasão, ao aprendizado de português e matemática lá na idade ideal para esse aprendizado. O Estado não é responsável pela educação básica, o fundamental é prefeituras, mas nós temos como Estado, legalmente, ser parceiro das prefeituras num grande processo de recuperação desses índices. E acho que nós precisamos valorizar professor, está na hora de, depois de 10 anos, fazer a recomposição do plano de carreira e remuneração. Todo governo, eles pedem, imploram, tem audiência, tem discussão, e isso não é feito. O governo agora ensaiou uma tentativa de PCCR. Eu acho que a gente precisa, logo em 2023, avançar nesse aspecto como forma de fazer recomposições importantes para recuperar a carreira do magistério no nosso estado. Eu já entrevistei desde 2010 todos os candidatos a governador. Todos disseram a mesma coisa. E a gente tem um problema de índice na educação muito ruim. E todos falam isso aí, que vão valorizar professor. Eu queria saber qual a garantia que você vai dar mesmo, assim, com palavras. Assim. A garantia de um único candidato que não foi testado. O grupo de Pedro Cunha Lima já foi testado no governo e não fez. Não avançou. Veneziano já foi prefeito de Campina Grande e a educação em Campina foi um fracasso. E esse governador que está aí já foi testado e reprovado de que não é o governador que defende uma educação que possa significar avanço nenhum. E valorização do professor significa salário, por exemplo? Claro, PCCR. Objetivamente, significa salário. Como é que eu vou cobrar do meu professor que ele me ajude nos índices a alcançar uma evolução importante na educação, se eu não tenho formação continuada, se eu não tenho infraestrutura e se eu não tenho salário? É impossível pedir isso. Então, nesse desenho eleitoral, o único que ainda não teve a oportunidade de ter uma boa equipe técnica para avançar nesses aspectos sou eu, porque todos os outros, ou eles ou os seus grupos políticos, já foram testados em governos. Eu vou pegar o gancho aí em educação, porque tem uma pergunta aqui do Rafael Bandeira, que pergunta o seguinte: o senhor tem um plano para implantar uma educação inclusiva nas escolas? Claro. Eu acho que oportunizando a necessidade da gente ter uma educação que atenda aos nossos irmãos que, por um motivo ou por outro, são deficientes, por exemplo. Eu tenho crianças que têm autismo, que hoje é difícil o pai encontrar alguma forma de ter essas crianças incluídas na estrutura escolar. E no meu telefone aqui, todo dia que eu chego numa cidade diferente, luto por isso. Né? Lute por isso. Nós estamos vilipendiados, afastados, esquecidos, porque a escola não oferece a mínima estrutura para a gente ter nossas crianças. Se não tiver uma ONG ou uma iniciativa privada e o pai ter condições de pagar por esse atendimento, eu estou dando um exemplo do que é preciso a gente fazer num aspecto de uma legião de pessoas que tem uma necessidade premente a todo dia, a todo momento nesse estado. Vamos lá, João Paulo Medeiros, em Campina Grande. Nilvan, o senhor se apresenta como um pré-candidato de direita aqui na Paraíba, né? Filiado ao PL, candidato do presidente Jair Bolsonaro. Mas o senhor já tem um histórico, inclusive, de participação ali num agrupamento mais de esquerda. Inclusive, assumiu isso e falou sobre isso publicamente recentemente, durante uma entrevista lá no sertão do estado. Recentemente também o senhor disputou a eleição em João Pessoa pelo MDB, Partido do Centrão, e também passou pelo PTB. Eu perguntaria ao senhor duas coisas. Primeiro, o senhor já foi filiado a um partido de esquerda aqui na Paraíba? E depois, como é que o senhor assegura ao seu eleitorado, principalmente esse mais de direita, que realmente é um político de direita e não alguém que está surfando na onda do presidente Jair Bolsonaro? João, eu já fui no meu período de estudante
Eu já disse isso várias vezes, até no meu exercício profissional eu já disse isso, inclusive no ar. No meu período de estudante, eu já fui, nos meus 18, 19 anos, já fui um filiado a um partido de esquerda, assim como não é estranho, porque Olavo de Carvalho, que é a nossa grande referência de direita nesse país, liberal, ele foi filiado também ao PCdoB, então isso não macula a minha história, porque eu sou alguém que bebeu na fonte, é por isso que hoje eu falo com tanta propriedade. Eu já bebi na fonte, já me convenci de que aquelas teses não eram palpáveis, não eram praticáveis, e onde foram experimentadas as ideias socialistas, elas fracassaram. É uma destruição premente do que a gente entende de sociedade. Então, eu falo isso com muita propriedade, porque todos esses autores, João Paulo, que construíram o pensamento de esquerda, desde Karl Marx, Frederick Engels, desde os grandes líderes da Revolução de 17, o Vladimir Lenin, Stalin, Bakunin, todos os que participaram de todas essas tentativas, a Revolução na Albânia, a Revolução na China, enfim, eu acompanhei tudo isso, eu estudei tudo isso, eu fui um grande estudioso disso na época, apesar de ser muito jovem. Então é por isso que eu hoje tenho a capilaridade necessária para hoje ter um pensamento completamente diferente. Eu não surfo na onda Bolsonaro porque eu apoiava Bolsonaro antes de Bolsonaro declarar apoio à minha pré-candidatura. Então eu não precisei surfar nessa onda. Houve uma necessidade do presidente ter um candidato na Paraíba, eu já fazia a sua defesa. Na campanha de prefeito eu já dizia que era aliado do presidente. Não queria ter a propriedade do seu apoio, porque ele tinha proximidade maior com a candidatura do deputado Valber Virgulino a prefeito. Então eu me achei naquela época, eu deveria ficar no meu lugar, dizendo que apoiava o presidente, mas sem querer trazer para mim a força, o apoio do presidente, porque eu sabia que ele tinha proximidade com outro candidato, por conta, inclusive, do apoio do cabo Gilberto a Valber Virgulino. Então eu sou muito tranquilo nesse aspecto e eu sei muito bem o que eu penso e o que eu defendo. Pré-candidato, agora a gente vai para o repórter CBN. Você ouvinte, fique por aí. Você internauta, fique por aí. Repórter CBN.
Estamos de volta, Sabatina CBN, Jornal da Paraíba, hoje com o pré-candidato ao governo do estado, do PL, Nilvan Ferreira. Voltamos aqui para esse segundo bloco. Nilvan, a pergunta é o seguinte: estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostram que logística, falta de água e esgotamento sanitário e qualificação de mão de obra são gargalos para o desenvolvimento do estado. No plano de governo do senhor, que eu sei que está sendo elaborado, o senhor já tem noção de quais as propostas para esse tripé para o desenvolvimento da Paraíba? Nós sofremos com esse tripé e outros aspectos que impedem a Paraíba de avançar em muita coisa. Por exemplo, eu acho, Laerte, e todos os que estão nos auxiliando no nosso programa de gestão, de que o modelo de desenvolvimento da Paraíba, nos últimos anos, ele tem sido equivocado. Por exemplo, um modelo que, por exemplo, concentrou muito as iniciativas em dois grandes centros, como João Pessoa e Campina. Você termina sequelando outras nuances regionais que poderiam ter sido alvo de priorização. Por exemplo, eu vou dar aqui dois exemplos e um claro. Não se concebe que a indústria têxtil no Vale do Piancó, ali em Itaporanga, que é conhecida como a terra do pano de prato, tenha sido abandonada. Não se concebe que, por exemplo, a cultura do arroz vermelho, que poderia ter sido uma marca para o Brasil inteiro, o arroz da Paraíba, está sendo dizimada porque o governo simplesmente tem uma venda e não vê esse potencial da nossa região sertaneja. Poderia estar gerando emprego, gerando renda através de uma macroprodução planejada no aspecto econômico. Eu não concebo, por exemplo, eu ir para Riacho dos Cavalos, na região de Catolé do Rocha, e a indústria de fabricação de sofá e cadeira de balanço que vende no Brasil inteiro é outra que não tem nenhum tipo de incentivo do governo. Aí concentrou-se Campina, concentrou João Pessoa, e a gente está vivendo um período diferente de empresas que estão saindo da Paraíba. Porque o nosso planejamento de desenvolvimento foi equivocado. Vamos lá, vamos pegar o gancho aí. Quais incentivos poderiam ser dados, por exemplo, em Riacho, em Catolé? A única coisa que eles pedem é um tratamento, por exemplo, duas questões. Eles precisam de treinar a mão de obra e eles precisam de incentivos fiscais. Isso que eles precisam. O governo ser parceiro, o governo olhar, eu vou fomentar isso, eu vou incentivar, eu vou tratar de treinar a mão de obra para que a mão de obra, lá em Riacho dos Cavalos, só não se emprega quem não sabe fazer lá sofá e cadeira de balanço, meu irmão. Na indústria têxtil, nós temos empresas de fora querendo fazer parte daquele conglomerado de pequenas empresas que os cabas botam no ombro aqui e saem vendendo no Brasil inteiro os panos de prato, rodilha, pano de chão, de Itaporanga. E o governador, eu acho que ele não sabe nem que isso existe. Eu estou sabendo porque eu estou andando, estou entrando nas empresas e estou conversando. Eu tenho, Laerte, dentro de tudo isso que foi construído, hoje, se o governo disser, eu tenho como trazer empresas para o interior, ele está mentindo. Porque nós não temos a infraestrutura básica construída, permanente e existente para atrair qualquer empresa. A gente não tem fibra ótica no interior, uma fibra ótica que atenda às necessidades de uma empresa. Eu não tenho água. Como é que uma empresa vai se instalar no interior se nós não temos a infraestrutura básica? Então, os últimos governos nesse estado, eles não cuidaram de fazer com que a Paraíba estivesse preparada para um boom, para um momento, porque nada foi planejado. Tudo foi de remendo nesse estado. Faz isso, ações esporádicas que entre um governo e outro, um abandona e começa do zero outra coisa. O que a gente precisa agora na questão econômica é fazer um planejamento para os próximos 20 anos. Eu tenho as linhas mestras do que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa do Porto de Águas Profundas, dar um jeito no Porto de Cabedelo. Eu acho que a gente precisa recuperar a indústria de minério nesse estado. Eu vou pegar essa Sudema e ela vai deixar de travar as coisas nesse estado. Mas quando o senhor fala travar, trava de propósito ou trava porque de fato tem algum problema ambiental, né? O senhor acha que tem burocracia demais? Vendo muita dificuldade, a burocracia é demais. Tem algumas questões que a gente precisa avançar para destravar. Eu não posso ter o junco do Siridó, o povo pisando em dinheiro no subsolo, minério, e uma região pobre, homem. Eu tenho ali Caulim, que as grandes indústrias precisam, e que eu preciso discutir com as empresas e as cidades que estão ali qual é o projeto de desenvolvimento que nós temos para aquela microárea, né?
E aí eu tenho que discutir zona de processamento de exportação, eu tenho que descobrir o que é que o Estado, baseado em legislação federal, pode fazer para a gente ter. Não se concebe empresas lá do sul do país que dependem da nossa matéria-prima na região de Junco, que manda buscar um frete caro e as empresas não estão na Paraíba. Tem algo errado, amigo. O normal era essas empresas estarem aqui. Você acha que com a zona de processamento ali resolveria? É a saída mais plausível hoje, porque eu vou ter um tratamento diferente na questão de alíquota de tributação. Eu vou ter facilidade. E o dinheiro ficaria... Claro, o dinheiro fica aqui. E uma empresa hoje, por exemplo, que está lá em Minas Gerais e que vem buscar o caulinho aqui, ela não vai precisar estar lá. Se ela tem a matéria-prima, que é o coração, o ponto nevrálgico da cadeia de produção, é mais fácil e mais benéfico para essa empresa, de forma consequente e econômica, ela vir para Paraíba, ficar aqui mais perto, fica em Campina Grande, ela vai ficar em Patos, porque ela está perto do que ela precisa para continuar produzindo e se dando bem no negócio. O setor de mineração é uma coisa. E eu preciso também ter uma política de alíquota de ICMS que seja também rediscutida. Essa questão de baixar ICMS do combustível, nós não só podemos ficar no ICMS do combustível. O setor produtivo nesse estado está sufocado, Laerte. Essa política de tributação de ICMS, que é o principal imposto do Estado, ela não ajudou, e os números comprovam isso. Só basta você analisar a quantidade de empresas que abrem, que fecham, que são sufocadas, e como que são assassinadas. Diminuir tributação. Como resolveu a questão redução da receita, por exemplo? Não, vai para onde? O senhor acha que vai criar uma rotatividade, né? O Bolsonaro mostrou agora, da pandemia para cá, 300 itens do governo tiveram suas alíquotas reduzidas, seja na tributação aqui, como também na questão da importação e exportação, e nós estamos batendo recorde todo mês. Nunca se recebeu tanto dinheiro de FPE e FPM em prefeituras e estados. O governo está provando, e qualquer economista lhe diz isso. Reduzir tributação, ela não ocasiona em perda de receita. Eu vou dar um exemplo do combustível. Eu tenho um amigo que tem 2 carros. O combustível com 29,5% de gasolina do imposto, ele estava com um carro para deixar a mulher no trabalho, para deixar os meninos na escola e para ele ir para o trabalho. Reduziu o imposto, ele disse: Nilvan, já estou com os 2 carros rodando, eu tenho mais gente abastecendo. Vou dar outro exemplo. Ande nos locais onde as fábricas estão localizadas na Grande João Pessoa, que o terceiro turno, que é o turno da noite, estava com a luz apagada. O que é que significa empresa que tinha terceiro turno com a luz apagada, Angélica? Que aquele turno está fechado e os trabalhadores estão em casa porque a energia estava cara. Com a redução agora da alíquota de ICMS da energia, eu já tenho várias empresas funcionando terceiro turno de novo. Ou seja, está gastando mais energia porque o imposto está menor e está gerando emprego. Se eu tiver a capacidade de reduzir ICMS de setores estratégicos, isso tudo acompanhado por gente que entende, eu vou deixar de sufocar o setor produtivo, o empresário vai investir mais, vai contratar mais, o preço final da mercadoria vai baixar e eu transformo esse Estado num ambiente de negócios. O Estado não precisa de um governo que seja faminto em arrecadar. O que eu preciso é fazer com que esse Estado possa ser alavancado do ponto de vista econômico. E eu vou mais além. Essa água de São Francisco, de São José de Piranhas e de Monteiro, nós vamos pegar o dinheiro do empreender, que não está servindo para o que deveria servir. Parte desse dinheiro do empreender, nós vamos jogar para incentivar o homem do campo, o pequeno produtor, a economia solidária, a economia produtiva, a produzir com a água de São Francisco, que não está servindo para nada ainda. E nós vamos transformar o Sertão e o Cariri, Laerte, na Petrolina do futuro. Nós vamos fazer isso para libertar o sertanejo do aprisionamento aos políticos que nós estamos vivendo hoje, desenvolver aquela região, plantar fruta, plantar verdura, levar a cultura dos tanques de camarão, tanques de tilápia, lá para o sertão, que dá certo levar para lá, os técnicos já dizem, e eu ainda vou ser um governador que vai fomentar isso. Parte da produção de camarão e de tilápia, nós vamos comprar para botar no cardápio da merenda escolar, porque aí eu tenho um governo que incentive, que tem assistência técnica. Eu vou desmembrar o que o governador fez criando a Empaé. Ematé vai ser Ematé e os outros órgãos serão outros órgãos, porque essa junção que fizeram terminou sucateando mais ainda e eles perdendo a sua identidade original de apoio ao homem do campo, e vamos transformar o Sertão e o Cariri num grande celeiro de desenvolvimento, e o governador vai ser o embaixador disso. Ninguém melhor do que eu, que vim do Sertão, que conheço o sofrimento,
para defender esse tipo de projeto, que é o que pode ser a redenção da nossa região. Angélica. Eu, inclusive, ia perguntar sobre essas suas propostas em relação à água do São Francisco. O senhor já adiantou que pretende, né, fazer essa junção do empreender. Mas tem outro setor aqui que é muito... que anda a passos lentos, que é o turismo na Paraíba. O governo do estado lançou aquele polo Cabo Branco, que até agora não saiu do papel. Eu queria saber se o senhor vai tocar, já que ele ainda está tão em início, né? Se o senhor vai dar continuidade ao polo turístico Cabo Branco ou se tem outro plano para a região. Tem que ser prioridade o polo turístico. E nós temos que descobrir também, sabe o quê? Por que é que esse negócio se arrasta desde o governo de Buriti e até agora a gente não tem um investimento concretizado? Por quê? Onde é que está o mistério disso? Deram os terrenos a quem só queria especular financeiramente. Porque como é que a gente tem tanto tempo, desde Buriti até agora, e o nosso dito polo turístico do Cabo Branco, onde era para ter hotéis, grandes resorts, investimentos gerando emprego, facilitando o nosso turismo, o atraso do nosso turismo, ele tá centrado aí. Enquanto Natal fez os investimentos privados, porque o governo não tem que ter a tarefa de ter hotel. Hotéis que o governo tem hoje, como Brejo das Feiras, que nós vamos adiantar para a iniciativa privada, porque não é papel de Estado ser dono de hotel, para os políticos passar final de semana, como antigamente se via lá na instância termal de Brejo das Feiras, lá no sertão do meu estado. A iniciativa privada é que tem que ser a grande mão, com apoio do Estado, o governo facilitando, abrindo, dando incentivos para que a gente tenha um espelho do que é hoje Natal, por exemplo, nessa questão de hotéis, de resort, que pode gerar o desenvolvimento que aquela região teve e que a gente não tem. A Paraíba hoje, qual é o nosso personagem hoje? O caba vai para Natal, aí na passadinha para ir para Recife, o ônibus para aqui em João Pessoa para ele ver o Bolero de Ravel ou ver o Busto Tamandaré. Nós somos uma visita de passagem, nós não somos destino, porque a grande parte das iniciativas que foram colocadas em prática, elas não tinham o passo importante, que é o passo consequente, o passo que concretiza uma estratégia, seja de marketing, seja de forma econômica, de atração de investimentos. Por que é que nós temos uma quantidade de leitos de hotéis hoje que, se você for comparar com Fortaleza, com Natal e com Recife, é uma vergonha você comparar os números? Porque o turismo nunca foi prioridade. Quais são as ações concretas que nós temos hoje? Por exemplo, para incentivar que as pessoas não venham para João Pessoa somente para conhecer Tambaba, que é lindo e tudo. Nós temos um turismo de rapel, nós temos um turismo ecológico no interior do estado. Eu tenho a Serra do Vital, lá perto de Cajazeiras, que você lá de cima você tem bangalôs, restaurante, é um lugar lindo para você subir, inclusive a serra quase toda está calçada, está pavimentada. E como é que o mundo não sabe disso, homem? Que pensamento mais pequeno, né? Que pequenez de pensamento estratégico para o turismo que esses últimos governos tiveram no nosso estado, principalmente depois do senhor Ricardo Coutinho, até chegar no João Azevedo. Então, essa lógica que nós precisamos inverter. Alguém tem que saber vender a Paraíba lá fora como um destino importante. É isso que a gente precisa fazer. Mas não falta infraestrutura? Porque se você vender sem infraestrutura... Sim, mas quem que tem o papel de fomentar a infraestrutura? O governo tem que ter, pelo menos, o papel de criar o ambiente. E nem isso o Estado ele tem. Né? Olha o que é que o Estado vende de turismo hoje nesse Estado. Qual é a infraestrutura que nós temos? Nós temos estradas esburacadas. Vai pro Brejo para tu ver o caminho do frio de uma cidade para outra, como é que está a situação das PBs, que o governo nem isso cuida. Então, essa estratégia para deixar o nosso Estado preparado com os pilares básicos, para alguém dizer lá fora, ó, lá é bom de conhecer, lá tem isso, tem aquilo, nós temos uma estrutura básica, o Estado tem que ter o papel de ser o fomentador disso. Só que hoje nós não temos uma política de turismo estratégica e o Estado focando naquilo para ter a médio e a longo prazo um ambiente preparado para esse tipo de cenário. Vamos lá, vamos para Campina com o João Paulo Medeiros. Ivan, o presidente Jair Bolsonaro fez mudanças significativas em seu ministério, né? Trocou, por exemplo, o ministro da Educação, Milton, após denúncias de uma investigação da Polícia Federal. Trocou, durante a pandemia, por 3 ou 4 vezes o ministro da Saúde,
agora recentemente também na Caixa Econômica, após denúncias de assédio dentro da Caixa. E aí o senhor apoia ele, evidentemente tem um perfil parecido com o perfil do bolsonarismo aqui na Paraíba. Eu perguntaria ao senhor quais são os critérios que o senhor pretende utilizar na definição de seu secretariado, caso o senhor seja eleito governador da Paraíba, e como é que será esse perfil do seu secretariado? Boa pergunta, João, porque eu tenho tido uma preocupação muito forte nessa questão. Eu tenho uma coisa muito definida. Nós temos uma questão muito bem definida em relação à escolha da equipe. A equipe é técnica. Técnica. Saúde, educação, planejamento, finanças, ação social, CAGEPA e DETRAN. Isso é inegociável com um político. Isso não vai para a mão de partido político. Primeira coisa, nós temos hoje 25 secretarias no Estado, 43 órgãos da administração indireta. Nós temos cerca de mais de 60 estruturas de secretaria nesse Estado. Para que esse Estado precisa de um negócio desse tamanho? Que se lá na ponta esse serviço não chega. Primeira medida, uma reforma administrativa diminuindo o tamanho do Estado. Nós vamos reduzir secretarias, nós vamos fazer fusão, vamos extinguir outras, vamos juntar algumas, para poder você não ter aí mais do que, eu acho que 15 secretarias, dá muito bem para você ter um governo que funcione. E governo técnico, meritocracia, gente certa no lugar certo. Saúde, quem tem que comandar é um técnico, educação tem que ser um técnico, ação social, técnico também. E as outras estruturas de cada... Não adianta dizer, o secretário não é político, mas as outras áreas da secretaria entregam a política. Não. E isso quem vai acompanhar de perto é o governador. Governo técnico, para a gente poder ter um ambiente propício a desenvolver um programa de governo aprovado pela população nas urnas e um programa de governo que possa dar resultado. E só dá resultado se eu tiver o governo oxigenado do ponto de vista técnico, gente certa no lugar certo, e eu, como governador, cobrando os resultados diante daquilo que eu apresentei à opinião pública durante a campanha eleitoral. Nilvan, você não acha que isso pode soar um pouco falacioso, assim, porque o presidente Bolsonaro, que inclusive é quem você se espelha, né, administrativamente, tentou, né, venceu a eleição com esse discurso, inclusive reduziu alguns ministérios, mas aí teve que ir ampliando e hoje em dia tem um número até maior, né, do que do governo anterior. Então, não há essa... se tornar falacioso, se na prática a gente sabe que acaba precisando de ter tantas secretarias. Acho que o governo Bolsonaro é técnico. A Casa Civil, parceiro do PP, a Casa Civil não é coração do governo, não. A saúde está na mão de quem? De um técnico, um paraibano. A educação na mão de técnicos. Né? Outras áreas importantes na mão de técnicos. Nós não temos governo Bolsonaro contaminado. O João Paulo perguntou, demitiu o ex-ministro da Educação por conta de suspeita, demitiu por suspeita. O problema é que no PT, demitia quando o cabo saía algemado pela Polícia Federal. Olha a diferença do governo Bolsonaro para o governo Lula. Agora, tem suspeita de corrupção, a gente exonera, vai se defender. No governo do PT era diferente, só demitia quando o cabo saía do ministério ou de casa preso e algemado pela Polícia Federal. Olha a diferença desse governo para os governos passados. Então, é essa a lógica. Não é uma falácia, não, porque as pessoas elas precisam receber uma mensagem sincera dos propósitos que cada candidato tem. Se a gente for olhar, o seu discurso é falacioso, aí nós não vamos mais acreditar em ninguém. A gente precisa ter a firmeza de propósito dos candidatos. E eu estou defendendo aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que é prudente para a gente transformar esse Estado. Não dá mais para eu estar num Estado, Angélica, que hoje é o primo pobre dessa região Nordeste. Por que é que a gente perde em tudo? Até para o Piauí, para o Maranhão, para todo mundo a gente perde. A gente não ganha em nada, esse Estado não ganha em nada. Isso é prova de que as tentativas que nós tivemos nos últimos anos de tentar alavancar esse Estado foram tentativas frustradas porque estão baseadas numa lógica contrária ao que outros estados estão experimentando. Nilvan, eu preciso fazer só uma correção aqui. O PIB da Paraíba é maior do que o de Sergipe, é maior do que o Piauí.
Na verdade, assim, os números são ruins, mas são Sempre tá melhores. no meio, né? né? Nós Entre os estamos numa situação... nossa Os números da Paraíba podem ser melhor, mas Ó, não são, sim, mas não qual são é a piores nossa do que qual é a nossa Sergipe. posição no PIB? Nono Nós temos, olha, pior. se você comparar, inclusive, nos últimos anos, a nossa participação no PIB nacional e na participação do PIB do Nordeste, nós regredimos. Nós caímos? Caiu. Então, é isso que eu estou dizendo para você. Enquanto o Nordeste subiu, a Paraíba regrediu. A nossa participação em porcentagem do PIB nacional foi outro aspecto que caiu também. Em outra tradução, qual é a leitura que se faz? Nós ficamos mais pobres. Vamos lá, eu vou aproveitar esse gancho aí. Tem uma pergunta aqui do Bruno que ele fala o seguinte: qual é a proposta do senhor para dinamizar a indústria da Paraíba? E eu vou emendar uma outra. Perguntar o seguinte: se o senhor acha que não tem que ter um conselho ou uma comissão, um conselho estadual para discutir o desenvolvimento da Paraíba a partir do olhar da iniciativa privada? Eu acho, inclusive, que o secretário de Desenvolvimento Econômico tem que ser escolhido pelo setor produtivo. Tem uma posição mais clara da intenção de fazer um governo técnico? Eu vou deixar o setor produtivo indicar o secretário de Desenvolvimento Econômico desse estado. Vou reunir o setor produtivo, vamos reunir a FIEP, reúne aí as CDLs, chama todas as entidades, associações comerciais, fazer uma grande discussão, diz, tá aqui, o secretário de Desenvolvimento Econômico desse estado, que vai discutir as estratégias de fortalecimento do comércio, da indústria, dentro da estratégia defendida pelo governo, vocês vão indicar, eu vou abdicar desse direito de indicar, porque eu quero trazer quem produz. O governo não produz riqueza. Quem produz riqueza é a iniciativa privada. Quando o governo começar a ter essa mentalidade, a gente muda. Então não há forma melhor de dizer que eu vou ter um governo técnico e comprometido com o desenvolvimento desse estado, é essa prova. O secretário de Desenvolvimento Econômico, eu não vou entregar filho de deputado não, como é agora não, até um dia desse. Era o filho da vice-governadora, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado. Quem vai indicar é o setor produtivo. Eu quero gente de dentro, lá dentro do governo, na estrutura de governo, me ajudando a criar esse novo ambiente no estado. Vamos lá, vamos falar de saúde. Entre 2011 e 2018, a saúde do estado foi administrada pelas organizações sociais. O governo assumiu de maneira própria recentemente, mas agora criou uma fundação para administrar os hospitais, as unidades hospitalares. Eu quero saber do senhor que medida o senhor toma depois que assumir, se for eleito, se o senhor mantém a fundação como um braço importante para a administração, ou qual o modelo que o senhor vai adotar para administrar a saúde do estado? Acho que a fundação não é problema, desde que ela passe por auditorias permanentes. Eu não posso permitir que se aconteça o que aconteceu no governo de Ricardo Coutinho, onde milhões foram desviados da saúde, por isso que muita gente morreu nas filas de hospitais. E também não posso permitir que os mesmos tentáculos de Ricardo continuem como continuaram agora com João. Esse governo é outro governo eivado de corrupção, é outro governo eivado por descuidos com o dinheiro público, e nos primeiros meses do governo eu vou mostrar por que eu estou dizendo isso. Então, a gente precisa, primeiro, ter isso com um acompanhamento muito sério, muito forte. Acho que a questão da saúde passa por fechar a torneira da corrupção, para você ter dinheiro sobrando para resolver os gargalos. Eu tenho 23 hospitais nesse estado, estaduais, que não têm as estruturas mínimas para atender as pessoas. Eu penso que os hospitais regionais, que não são 23 hospitais ao todo, mas aqueles hospitais que são âncoras, vou dar um exemplo, Caiazeiras, no regional, atende 17 cidades ali no entorno de Caiazeiras. Souza atende mais uma leva de cidades. Esses hospitais regionais que são referência, eles têm que ter estrutura para funcionar, tem que ter leito de UTI e tem que ter centro de diagnóstico de imagem. O senhor quer evitar o deslocamento, claro, e aumentar a descentralização. Claro. Como é que alguém lá em Cajazeiras sai para fazer uma ressonância magnética em Campina Grande, meu irmão? Como é que alguém sai para fazer uma quimioterapia em Campina Grande ou no Laureano, lá de São José de Piranhas? Como é que alguém sai de Cajazeiras com traumatismo de cabeça, caiu de moto, e tem que esperar o vereador autorizar a ambulância para ir para o hospital de trauma de Campina? Reequipar os 23 hospitais, os regionais âncoras têm que ter centro de diagnóstico de imagem. Eu não admito chegar em Catolé do Rocha, Angélica, e me diga uma coisa, se alguém infartar agora, tem UTI? Não tem. Como é que Catolé do Rocha não tem UTI, João Azevedo?
que é que estão fazendo por dinheiro? Como é que Taperoá não tem maternidade? E eu preciso ter focado, reorganizar, replanejar e ter o Hospital de Trauma do Sertão, na região de Patos, para diminuir essas distâncias e o tratamento de quimioterapia também, que botaram até um Hospital do Bem lá construído, só que o Hospital do Bem não fez bem nenhum, porque está servindo de puxadinho do Hospital Regional de Patos e esse tratamento de quimioterapia ele precisa funcionar. O senhor tem 45 segundos para as considerações finais. Muito bom aqui o debate com vocês. Aqui a gente tem tirado aqui do nosso pensamento aquilo que a gente acha do Estado, e eu acho que quem ganha com isso é quem está assistindo, quem está ouvindo, quem está na internet. Eu quero agradecer e dizer que esse é o meu dia a dia, discutir os temas, e acredito que esse Estado tem futuro, a gente precisa virar essa página e a gente precisa fazer com que essa Paraíba comece um novo tempo discutindo os assuntos que podem ocasionar uma mudança substancial do nosso futuro. Parabéns. Obrigado, pré-candidato. Obrigado você, ouvinte, internauta, que esteve com a gente aqui. Eu queria agradecer também aos ouvintes internautas que mandaram pergunta. Infelizmente, a gente não pôde perguntar tudo, mas alguns nomes: Pedro Limeira, o Antonimar Bandeira, o Jô Paiva, a Suzinha Kátia, perdão, e Miguel Gomes. Muito obrigado pela participação aqui. E o Giorgio Xavier, obrigado pela participação aqui na Sabatina CBN João Pessoa. A Rede Paraíba de Comunicação continua com sua cobertura das eleições. Agora, obviamente, a gente está no período de pré-campanha, mas hoje começam as convenções partidárias que definem as chapas, definem quem serão os candidatos a partir do dia 16 de agosto. Obrigado pela sua participação. E a gente, obviamente, tem novos encontros aí ao longo da programação da CBN, na internet do Jornal da Paraíba e nas TVs Cabo Branco e Paraíba, tá bom? Obrigado, tchau!